Quando você vê um filme, uma série ou joga um game, a última coisa que você quer pensar é sobre trabalho, né? Mas sabia que o que você assiste na sua hora de lazer é resultado de uma indústria vibrante, formada por mais de 13 mil empresas, de todos os tipos e tamanhos, e que geram mais de 300 mil empregos para o Brasil? O audiovisual brasileiro injeta mais de 25 bilhões de reais por ano na nossa economia, um setor maior que o do turismo. A costureira, que faz as roupas de um filme, ou o dono de um restaurante que alimenta uma equipe de produção, pagam impostos, consomem e geram empregos e recursos para o Brasil. Essa gente empreendedora e trabalhadora do audiovisual quer que você se divirta, se encante, se emocione, se informe, se valorize e se reconheça. Esse filme é para lembrar da importância social, cultural e econômica do audiovisual e para reafirmar a nossa força como indústria criativa que exporta talento e gera valor para o país. Muito prazer, nós somos a indústria audiovisual do Brasil. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live sobre economia criativa 4.0, um assunto em animações 2D. Obrigado por todos estarem aqui conosco, mais uma vez, né, e por comparecer nesta semana. Tenho certeza que o conteúdo hoje vai ser muito edificante. Nós trouxemos o nosso amigo Maurício Ferrazza, né? Ele é diretor da Miami-Dade College. E depois teremos ainda Ricardo Aloysio e Silva, da Gerente de Educação do Senai Minas, e Helder Quiroga vai também nos presentear aí, né? Com mais informações ainda hoje. Paulo, por favor, faça as honras. Obrigado, Mateucci. Boa tarde a todos, né? Nosso quarto dia da Semana Animação 2D, como você falou aí, da Economia Criativa 4.0. Então, estamos todos muito animados.
Valeu, Fádia, pela presença. Tá aí sempre conosco. Hoje o Senai é de Santa Catarina, né, que tá conosco, então que bom. Professor Maurício, olha, quando nós lhe procuramos para lhe convidar, é porque você já é uma lenda, né? Ali, quando tem um evento em Miami, todo janeiro, né, fevereiro, que os estúdios vão lá fazer pitch para suas ideias. Miami vira assim uma coisa muito maneira de festivais, que, aliás, Maurício criou alguns festivais. A história do Maurício na animação vai até as partículas físicas, gente. O cara, ele é um fenômeno mesmo. E criou, como o Mateucci falou, né, edificou mesmo uma escola de animação, Magic, mas não só de animação, é da economia criativa como um todo. Então, aqueles que têm chance de visitar Miami, até mesmo nesses eventos, nesses festivais, sempre conseguem dar um pulo lá e ver o que Maurício está fazendo. A gente teve a última vez, até ano passado, levamos o Zé da Copa Estúdio, e os alunos do Maurício apresentaram lá os trabalhos, o Zé deu feedback, e foi incrível. Então, eu acho que o Maurício hoje vai nos presentear com o que ele vê, como é que ele gera talentos que não ficam necessariamente em Miami, trabalham no mundo inteiro, né, Maurício? Você até está buscando aí gente. Então, é isso, gente. Aproveitem. Obrigado, Maurício. Obrigado, Mateucci, ao Senai DN, né, e aos departamentos regionais, especialmente, claro, a Minas que, como o Helder nos falou ontem, o Luiz, hoje é terra de Glauber Rocha, né? Então, cinema novo, e ele está aí, está voltando a liderar o audiovisual dentro da proposta da formação, né? Uma formação, inclusive, muitas vezes tecnológica e rápida, né? Como é que a gente consegue fazer skills? Claro que uma jornada de 2, 4 anos é muito interessante, mas crescente é muito interessante. Você aí, né, Maurício, você tem summer camps para a partir de 14 anos de idade, né? Você faz. Então, eu vi até um que vai ter com Maia aí, vai ser muito legal. Então, é isso. Tem muitas oportunidades e possibilidades de construir esse conhecimento. E Maurício hoje vai nos trazer várias ideias aí. Obrigado, então. Parabéns a todos aí e vamos curtir isso aí. Obrigado, Paulo. Obrigado, Mateucci. Mateucci, obrigado por ter falado meu nome certo, Ferrazza. Aqui ninguém fala o nome assim. E o Paulo, assim, eles foram com uma turma da Tombum. Foi o ano passado, Paulo? Ou foi... Não, 2 anos atrás. Exato. E eles... É engraçado que um dos curtas que eu vou mostrar hoje foi um dos curtas que a gente estava apresentando naquele dia, que estava em produção ainda. Mas para todo mundo, meu nome é Maurício Ferrazza, nasci no Brasil, estou morando nos Estados Unidos há quase 35 anos, trabalho em televisão, broadcasting, animação, videogames, não vou falar quantos anos, mas não tem importância, você está vendo meu cabelo, está branco já, então, há mais de 30 anos, e super obrigado por terem me convidado para estar aqui hoje, Tombum, o Paulo, o Carlos, e eu vou mostrar um pouquinho só do que a gente faz em Miami. Miami, há 7 anos atrás, eu fui convidado para criar 2 programas acadêmicos, um de animação e um de videogames. E eu criei programas que eu achava que seria a melhor maneira das pessoas conseguirem um emprego. Trabalhei na indústria a vida inteira. Eu contratei muitas pessoas, contratava muitos alunos. Quando eles vinham da escola, não estava pronto, não estava exatamente pronto para começar a trabalhar imediatamente em produção. Então, esse curso que eu escrevi, que eu criei, esse é o objetivo. Mateucci, eu posso... ok? Então, eu vou... apresentação super rápida, e depois, se vocês tiverem algumas perguntas, a gente pode ficar aqui batendo um papo. Tá, só um minutinho, vamos lá. Ok. Então, como eu falei para todo mundo, o Magic, e se alguém tiver uma pergunta, pode falar, pode me interromper. Meu nome é Maurício Ferrazza, eu sou o Chairperson, Executive Director. O Magic faz parte do Miami-Dade College,
que é a maior a instituição de educação dos Estados Unidos. Nós atualmente servimos mais de 165 mil alunos, e o Magic é nesse prédio que vocês estão vendo aí. E nós temos hoje mais ou menos 1.000 alunos matriculados nos 2 programas, o programa de animação e no programa de videogames também. A nossa missão realmente é uma promessa à comunidade, é transformar vidas por meio da experiência de aprendizagem. A gente leva isso super sério. A maioria dos nossos alunos vem de uma classe média pobre. Nós servimos essa população aqui em Miami. Então, o objetivo é realmente pegar essa garotada, em 2 anos, formá-las, ensinar habilidades que possam dar a oportunidade dessas pessoas a terem um emprego. No Magic, nós somos incubadores de relacionamentos, talentos emergentes. A indústria é muito presente em todos os aspectos. Nós temos muitos parceiros que fazem parte do nosso programa integralmente, no começo, meio e fim. Então, essa é a nossa missão. A missão é realmente melhorar a comunidade através do conhecimento e do aprendizado. Ou seja, dar ferramentas para as pessoas para que elas possam ter uma sobrevivência e trabalhar e produzir. O objetivo do nosso programa é realmente atingir essa população diversificada de estudantes de baixa renda, e criar um programa acadêmico que é terminal, ou seja, é um programa que em 2 anos te ensina realmente a ter uma habilidade que pode te dar um emprego. Ou seja, você não precisa fazer 2 anos nesse programa e depois fazer mais 2 anos para pegar um bacharelado. Não, com 2 anos ele foi desenhado, ele foi escrito para dar a oportunidade para as pessoas adquirir esse conhecimento e arrumar um emprego. E proporcionar a mobilidade financeira. Quando você proporciona isso para todos os cidadãos, daí tudo melhora. A comunidade melhora, a sua família melhora, o bom humor melhora, todo mundo tem dinheiro. O segundo objetivo é a oportunidade de parcerias com empregadores. Eu trabalho muito próximo com todas as indústrias aqui de Miami e dos Estados Unidos também, e a gente não perde muito tempo. Então, se existe um emprego, se existe uma demanda no mercado, é isso que a gente forma. Ou eu mudo meu currículo para adaptar para o que o mercado está necessitando naquele momento. Treinamento profissional, a gente faz direto. As empresas estão começando a vir até a gente para treinar os funcionários deles. Bolsas de estudos. O objetivo principal é que o aluno fique no programa acadêmico e não saia, né? Às vezes, a parte financeira é um impedimento e faz que as pessoas parem de estudar. Então, a gente arrecadou mais de $400 mil só para a bolsa de estudos para todos os alunos. E o método do programa todo é participar na experiência do aprendizado, ou seja, você pega a indústria e está presente durante o seu aprendizado. Nós temos um programa de mentores que durante o último ano trabalha com os alunos quase toda semana, quando eles estão criando um videogame ou filme de animação que eles estão trabalhando com a Nickelodeon ou com a Disney, com algum parceiro já da indústria. Na verdade, a gente está ensinando o mais importante realmente para ensinar para os alunos, óbvio, é o software, é a animação, é videogames, mas o que a gente quer que ele aprenda mesmo é como solucionar problemas complexos, assim, ter essa cabeça de saber como solucionar problemas, ter um pensamento crítico, liderança e aprender como trabalhar em equipe. Porque a animação e videogames, assim, é um esporte de time, né? Você não consegue fazer sozinho. Então, esse é o objetivo do programa. O currículo foi desenvolvido dentro desses parâmetros, ou seja, a indústria está participando 100%, a gente muda o currículo, se muda tendências da indústria, equipamento e tecnologia. Quando o programa foi escrito, eu implementei no estado da Flórida, com o Departamento de Educação, ou seja, você recebe um diploma que é válido, um diploma que é validado pelo Departamento de Educação.
Criamos bolsas de estudos, o aprendizado é feito através de experiência com profissionais da indústria, e depois também proporcionamos para os alunos estágios e empregos quando eles terminam o programa. Hoje, nós oferecemos programas de animação, desenvolvimento e design de jogos, e realidade virtual e realidade aumentada. Se eu estou engasgando no português, desculpa, é que às vezes demora para falar. Aprendendo fazendo. Esse é como tudo é feito no Magic. No primeiro ano, o aluno aprende o fundamental. História, a coisa mais importante que você pode ter. Se a história não for boa, você pode fazer o que você quiser, mas as pessoas não vão assistir. Então, dentro do programa de animação, primeiro ano, o foco é em história, realmente. E no segundo ano, eles já estão trabalhando com uma história com um estúdio de animação aqui dos Estados Unidos, desenvolvendo todo o curta, do começo até o fim, e daí é lançado ou na Nickelodeon ou na Disney. E é esse o programa, é entender a linha de produção, do começo até o final, viver e passar por todos os problemas e challenges e desafios que você tem quando você está produzindo, com ainda por cima de tudo isso, um estúdio que não está muito interessado se você fez a tarefa ou não. Eu digo que no Magic não existe tarefa, existem deadlines. Porque você tem que cumpri-los, porque tem um air date, tem um dia que aquele filme vai para o ar. Então, foi estruturado para que os alunos dominassem as habilidades, tanto em animação quanto em desenvolvimento de videogames, para prepará-los para aquele primeiro emprego dentro da indústria, né? Então, eles aprendem criação de produção, filme animado, videogame, de um conceito, ou seja, de uma ideia até o produto. Isso é o mais importante. Você pode ter milhões de ideias do mundo, mas você tem que saber como produzir e como lançar esse produto, e um produto que seja viável e que possa ser comercializado. E esse é o processo de aprendizagem dentro do programa Magic. Nós temos produções originais, são todas originais. Desde 2015, nós produzimos 12 curtas de animação, 6 videogames, 4 experiências de realidade virtual. Nós trabalhamos primeiramente com 5 estúdios, são os nossos maiores parceiros: Nickelodeon, Disney, Fox, Univision, Netflix. Acabamos de assinar com a Gaumont Animation também, da França. 3 ou 4 estúdios de videogames: Telltale Games, Wizard, Bungie. E temos dentro dos mentores que trabalham com nós, são mais ou menos de 12 a 15, que são profissionais da indústria, depois eu posso comentar quem eles são, e são sensacionais. Esses são diretores, presidentes de desenvolvimento da Disney, Nickelodeon, todos eles trabalham com nossos alunos. Essas são as nossas propriedades. Tudo isso está no nosso YouTube channel, se vocês quiserem assistir. É Magic MDC. Mas todas essas propriedades originais e a propriedade intelectual foram criadas por alunos nesse período de 2 anos, pessoal. Só para falar um pouquinho de prêmios e o que o Magic já recebeu, aqui nos Estados Unidos existe um instituto chamado Aspen Institute, que deu um prêmio para o programa como o melhor programa dos Estados Unidos há 2 anos atrás. E o ano passado nós recebemos um grant da Unreal, também, e somos estamos sendo no caminho para ser um centro da Unreal, aqui no sudoeste dos Estados Unidos. Estamos desenvolvendo hoje um trabalho com a Escola Médica de Realidade Virtual, que vai ser implementado dentro do currículo para alunos de enfermagem. Tudo isso acontece ao mesmo tempo no Magic. Hoje nós temos mais ou menos 7 projetos e produções sendo desenvolvidas. Como eu falei antes, animação e videogame. O programa de animação é, primeiramente, história. História linear,
é aquela que você conta, que começou e fim. E tem alunos que querem trabalhar como animadores para a indústria do videogame. Então, esse é o Video Game Art. Se você quiser criar personagens para videogames, walk cycles, levels, tudo isso é dentro do Video Game Art. E daí a gente tem desenvolvimento e design de videogames, que também são duas fases. O desenvolvimento é programadores, né? É linguagem. Design é você desenhar o que é o videogame, como você joga, tudo isso. E há 2 anos nós lançamos um certificado, só 4 classes, onde você aprende a realidade virtual e realidade aumentada. Aumentada em português. Como você cria, como que você exporta para a plataforma, como você cria essas simulações. Game Art, como eu já falei para vocês, é um programa, bom, todos os nossos programas é super intensivo, são 2 anos e realmente você precisa se empenhar, precisa estar lá trabalhando e o espaço que foi criado no programa é como se fosse um estúdio de animação. Então, está lá aprendendo, existem vários estúdios, áreas de trabalho, nós temos nossa própria orquestra, a composição de música é feita lá, todo diálogo é gravado lá. Então, é um ambiente super legal, onde você realmente aprende como um estúdio de verdade funciona. Esse é o objetivo, né? O objetivo é preparar aquele aluno o mais rápido possível para que ele se adapte dentro desse mundo profissional de produção de animação ou de videogames. Falar super rápido sobre o nosso pipeline de produção, nossa linha de produção, como funciona, e a história é sempre o mais importante. História é aquela que fica para sempre, né? Assim, você pode fazer uma produção maravilhosa, renders lindos. Se a história não for boa, não resiste. Por outro lado, a gente tem histórias Walt Disney, Branca de Neve, de 1923, que ainda está fazendo sucesso. Então, sempre pense nisso, história. E quando você está fazendo a história, você está gravando já o diálogo, que essa é toda a parte de pré-produção. Depois a gente passa para a produção, onde tudo é aprovado pelo estúdio, e a gente começa a fazer uma animatic. A animatic nada mais que um storyboard animado já, principalmente para você ter uma ideia do tempo de cada cena. Nessa mesma área você está trabalhando com som, está trabalhando desenhando os personagens, rigging, camera, dynamics, tudo isso é feito durante a produção. Layout da cena, onde vocês colocam os personagens dentro da cena, daí vem a iluminação, tudo isso é feito durante esse processo, e daí a gente vai para um reel, onde é colocado luz, e depois você faz toda a parte de renderização, color correction, para theatrical release, e daí você lança o filminho no mercado. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo que a gente fez há 2 anos atrás, foi lançado em março do ano passado na Nickelodeon, no mundo inteiro. Foi lançado no Brasil, está passando no Brasil agora, na Nickelodeon, chamado Um Café da Manhã Equilibrado, que foi um projeto muito legal que a gente fez, então dê uma olhada rapidinho. Um Café da Manhã Equilibrado. Muito bem, garotas, vamos repassar a lista. Doce já encheu os balões? Com certeza, Zeda, estão todos cheios. Esplêndido. Salgada, você preparou a faixa? Prontinha. Maravilhoso, acabamos a decoração. Agora só falta preparar o café da manhã. Maninha, já sei o que fazer. A melhor coisa pra comer é um pão docinho. Não há nada melhor disso pros pombinhos. Bom, isso com certeza vai satisfazer a vontade de doces. Quem tem vontade de comer tanto doce? Não chore, docinho. Sei que fez seu melhor, mas precisamos de um toque azedo, sabe? A melhor coisa pra comer no café da manhã, pra comer sem medo, algo saudável e azedo. Essa escolha é azedinha e gostosinha.
Você pirou! Desse jeito vão ficar com fome. Chega pra lá, mana. A melhor comida é densa, o resto não compensa. Eles precisam de proteína, saudável que anima! Aqui, pelo menos sirva com suco de laranja. Previne problemas do coração. E vamos colocar um pouco de chantilly pra isso virar uma festa de verdade. Tá bom, já que estamos nessa, coloque bacon nas panquecas pra dar uma melhorada. Meninas, tá tudo bem? O que é toda essa agitação? Feliz aniversário de casamento! Desculpa pela bagunça. Imagina, esse deve ser o melhor café da manhã de todos. Que combinação de sabores! Vocês sabem qual é a melhor parte desse café da manhã? Qual? A melhor parte é que o prepararam juntas. Quando os sabores juntarem, tudo mais gostoso ficará. Nossa, esse café da manhã tá muito gostoso. A gente devia tentar colocar abacaxi na pizza depois. Que coisa. Esse foi um projeto super legal. Os alunos criaram absolutamente tudo do começo ao fim. Cada personagem, todos os backgrounds, cada objeto, animaram tudo. Tumbum, 2D. E foi um projeto muito legal que a gente fez. O próximo é um outro que a gente fez também, mas foi um BookBee. Aliás, esse está em inglês, mas é facinho de entender. Esse foi feito 3D com 2D, animação com Tumbum, toda em 2D. Aliás, deixa eu clarificar, toda a expressão facial é feita em 2D. All right, here's Donkey Headset. So, how exactly does this thing work, Ghost? Buffy, this is the reanimation station. It allows us to bring any person back to life using their work. However, you've only got a limited amount of time to interview them before they turn to dust. Esse foi um projeto interessante que nós mesclamos os dois, né? A geometria em 3D com toda a expressão dos personagens sendo feita em 2D. E a história, enfim, eu estou falando demais, gente, são 3h30. É um projeto super legal, que foi lançado pela Univision, aqui nos Estados Unidos, que é a ABC. Esse não tem em português, só foi lançado em inglês e em espanhol. Mas um projeto super legal sobre essa abelha que entrevista autores que já morreram. Mas ele nunca leu o livro, então ele sempre se mete em encrencas. Agora a Univision vai começar a fazer episódios, e em cada episódio um autor volta. Então tem Shakespeare, tem Cervantes, e é um programa educacional. Depois a gente passa para o programa de desenvolvimento de videogames. O foco é em programação, o foco é você aprender C++, aprender linguagem, que é a base de tudo, né? Se você não conseguir programar, você não consegue criar um videogame. Mas é o mesmo módulo. No primeiro ano, o aluno aprende C++, C Sharp, Python, e no segundo ano eles já estão trabalhando, criando um videogame original que eles inventaram. Tudo vem do aluno. A produção de videogames é um pouquinho diferente, mas é mais focado no testing, né? Esse é o modelo que a gente segue, que é muito planejamento, a pré-produção. Primeiramente é block testing, ou seja, ver se todo o gameplay e o game cycle funciona. E depois você passa para a produção, lançamento, testing. Você não quer lançar um videogame e ter, tipo, glitches, alguma coisa que não funciona. E esse é o videogame que a gente está lançando esse ano no Steam, chama TerraFlow, que é um parkour, ou seja, é um daqueles videogames que você tem que pular e sempre ir para frente. Vai ser lançado no Steam, acho que semana que vem.
Desculpa. Esse é o videogame. Parkour, também, mesma coisa, tudo feito pelos alunos, não só todos os elementos gráficos, mas também toda a programação. Aqui parece mais fácil do que é. É muito mais difícil de você chegar ao final e pular todas essas plataformas, né? E é meio aditivo. Um dia eu fiquei 3 horas tentando e eu não consegui chegar no final. Depois, o último programa que a gente oferece é um certificado em realidade virtual e aumentada, que realmente é simplesmente aprender como criar essas simulações em Unreal ou Unity, e depois como você passa elas, né, para os óculos ou telefone. Hoje nós estamos produzindo muita coisa aqui em Miami, trabalhos comunitários de parques, tudo com telefone em realidade aumentada. Fizemos 4 ou 5 projetos já que já foram implementados aqui, que é de uso público. A pessoa vai no parque e quer saber o mapa do parque, esse tipo de coisa. O ano passado também fizemos um trabalho com o Museu do Amanhã, do Rio de Janeiro, com o Instituto de Desenvolvimento e Gestão. Os alunos trabalharam e criaram essa simulação chamada Amazônia, que vai estar no Museu do Amanhã, acho que esse ano abre uma exposição, e é toda uma realidade virtual. Nós recriamos a Amazônia, e quando a pessoa passa pela simulação, ela aprende a simplesmente colher da floresta o suficiente para uma pessoa e não abusar da floresta. Esse foi mais ou menos o objetivo. Então, dá uma olhadinha. O Museu do Amanhã, em colaboração com o programa Magic do Miami-Dade College, apresenta Amazônia em realidade virtual. Bem-vindo à Amazônia, a maior floresta tropical do mundo. O objetivo dessa experiência de realidade virtual é mostrar que a floresta em pé é muito importante para a sobrevivência dos povos indígenas, pois eles dependem dos recursos naturais. Saindo da comunidade, você deve coletar o maior número de alimentos possíveis, usando as mãos ou artefatos, como a lança e a cesta. Acho que a exposição abre esse ano no Museu do Amanhã. Acho que o museu já está aberto, né, para um número limitado de pessoas. Enfim, você pode... A visão que você está vendo é da pessoa que está com os óculos, e você pode explorar a floresta, colher alimentos, pegar peixes. E esse é o objetivo. E o mais legal foi que os alunos, tanto animadores, lembra do pessoal que quer fazer o game art, eles são os que criaram todos a floresta, modelaram tudo aquilo, e os programadores daí vão e programam toda a simulação. Essa é hoje está em andamento esse projeto, que é um projeto super legal, que está sendo fundado pelo Epic Unreal. Nós estamos construindo um cenário pós-furacão, onde os enfermeiros montam esse hospital totalmente improvisado para fazer triagem de pacientes, né? Isso é uma coisa muito comum em Miami, como vocês sabem, o furacão. Então, os enfermeiros têm que ser treinados bastante como identificar o que cada paciente precisa. Então, essa simulação que a gente está criando com a escola de medicina, que isso vai ser implementado no programa deles, são 10 pacientes, cada um tem um sintoma, e o aluno tem que identificar, você precisa ir para o hospital, você precisa fazer isso.
toda essa experiência é em realidade virtual e fica à disposição dos alunos. Eles podem ficar treinando para identificar e, enfim, pegar a experiência. Essa também vai ser implementada em agosto. Só para falar um pouquinho, gente, assim, não tem momento melhor para as nossas indústrias, né, animação e videogames. Se o COVID fez alguma coisa para o mundo, foi acelerar um processo que já estava acontecendo, que hoje você não precisa mais estar na Califórnia para trabalhar com animação, estar em Seattle para trabalhar em videogames. Você pode morar em qualquer lugar do mundo, hoje está todo mundo equipado para trabalhar em casa, e isso é muito bom. Aqui nos Estados Unidos, pelo menos, tem muito emprego, muito trabalho sendo oferecido, e parte disso é porque as empresas começaram ou a financiar toda essa estrutura para os funcionários em casa, ou aqui os funcionários têm uma maneira de trabalhar em casa e produzir. Então, isso está sendo muito bom para todo mundo aqui. No caso do Magic, nós temos, esses são números de empregos que nós temos por ano, já seguros no centro, são 65 por ano. Esses são todos parceiros locais. A gente trabalha com cruise lines, eles dão 15 empregos, construção civil. Aqui, Miami tem um mercado de construção civil muito grande, e o que as empresas, as construtoras estão fazendo agora, para pegar um emprego de construção, elas já estão construindo tudo em realidade virtual, o prédio. Então, muito emprego aqui, educação também está empregando, televisão, óbvio, e realidade virtual, primeiramente também. Então, a gente tem mais ou menos 65 empregos por ano no Magic, que são oferecidos para os nossos alunos. Mais ou menos a gente tem 100 alunos se formando por ano. Então, eu preciso aumentar isso para todo mundo sair com emprego. Quanto custa o programa? O programa custa $7 mil por 2 anos. Para comparar com qualquer universidade americana, são $40 mil por ano. O médico são só 7 mil. Quando você está entrando nessa indústria, você precisa realmente pensar no custo-benefício, quanto que você quer gastar e quanto você vai ganhar depois. Aqui em Miami, nesse mercado, um animador, quando ele consegue o primeiro emprego dele, ele começa a ganhar $38 mil. E programadores, depois de 2 anos, eles estão fazendo mais de $100 mil por ano. Alunos internacionais. Se você quiser vir aqui para os Estados Unidos, estudar com a gente, é um pouco mais caro, porque a universidade é fundada pelo Estado, o dinheiro vem do Estado. Então, se você mora em Miami, é $7 mil. Se você não mora em Miami, daí o preço vai para $40 mil por 2 anos. Isso eu fiz um pouquinho só uma pesquisa super rápida no mercado do Brasil, e também cresce. Tudo que eu achei está dizendo que está crescendo muito o mercado de animação e de videogames aí também. Então, assim, são 2 profissões, esse conhecimento vale a pena você investir. E é isso, deixa eu ver. Tá vendo? Fiquei no tempo, 3h40. Visite a gente, todos os nossos canais de social media é Magic, com tracinho, MDC, e visite também o nosso canal no YouTube, que tem todos os nossos vídeos, todos os nossos curtas. A gente também tem a biblioteca de tutorials, de software, se você quiser, e é aberto para todo mundo. Venha nos visitar. E aqui é um obrigado, Tumbum. Eles incluíram o Magic no Reel, que foi mostrado no começo. Tem o Memento Mori, que a gente fez há uns anos atrás, o Fox Style também, e o Levitate, todos com a Nickelodeon, e eles incluíram os nossos filminhos no Reel deles de 2020, então obrigado, Tumbum. E obrigado, é isso por mim. Se tiver alguma pergunta, eu estou aqui à disposição. E, mais uma vez, obrigado ao Senai, obrigado, Tumbum, por ter feito esse convite. Foi ótimo estar por aqui. Obrigada, Maurício.
Estou esperando aqui o pessoal colocar as perguntas rapidinho para a gente poder fazer esse talk. Bom, o Wilson está perguntando aqui para você por que vocês escolheram a Tumbum como software para trabalhar? A Tumbum hoje é o programa de animação em 2D que foi adotado pela indústria. Então, a Disney Television Animation, que é a nossa parceira, a Fox Animation, Cartoon Network, a Nickelodeon, todas elas usam Tumbum para fazer animação em 2D. Então, como o meu programa forma as pessoas com o objetivo deles pegarem um emprego, então foi esse o software que a gente adotou. Como o Maya é para o 3D. Sim, sim. O Carlos está perguntando, já pegando um pouquinho da tua resposta para o Will, se vocês direcionam para um estilo específico de animação ou se preparam o aluno de uma forma para que daí ele tome a própria decisão? Uma coisa que eu não falei, todo ano, depois de um ano na escola, nós temos o Pitch Event, o dia que o aluno vem e ele pitch a história para o estúdio e depois a gente escolhe qual os projetos que a gente vai produzir. E a gente sempre escolhe um projeto em 2D e um em 3D. Então, tudo isso vem do aluno. O aluno que apresenta, olha, essa é a minha ideia dessa história em 2D e essa ou em 3D. Então, o estilo realmente é escolhido pelo aluno, mas nós oferecemos os dois. Então, você pode aprender animação em 2D ou em 3D. Boa. E o João está perguntando aqui para a gente quanto tempo um aluno fica na preparação na escola até começar de fato a trabalhar. São 2 anos. O programa é 2 anos e se você só tirar João, você vai lá com emprego. Então, assim, é super importante você se empenhar. Não é por isso que a gente tem todo o nosso serviço de escola de estudo também, né? Às vezes, a maioria dos alunos, a gente paga para você estudar. Então, não tem desculpa. Você tem que ir, tem que aprender, e daí a gente te arruma um emprego. Nossa, caramba. A gente tem o Davi aqui, que foi o nosso speaker de ontem. Oi, Davi, tudo bom? Ele falou que participou da conferência da Magic em 2015, apresentando um workshop de integração entre a Tumbum, né, o Harmony, e a Unity. Ele falou que ficou impressionado com a infraestrutura de vocês. Não. Oi, Davi, tudo bom? Eu lembro. Ele veio, precisa voltar, Davi. Ele é muito talentoso. Ele é fera. O João também perguntou aqui para a gente quais seriam os requisitos para se matricular na escola. O único requisito é você ter um diploma do colégio, né? Aqui é high school. No Brasil seria terminar o secundário, colégio, como é que você chama agora? Ensino médio. Ensino médio, isso. Quando você termina, é só isso que é requerido. O resto a gente te ensina tudo. Próxima, da Camila. Perguntou, os alunos sentem muita dificuldade de iniciar na animação? Sim. Não é verdade. A animação é super complexo, assim, eu não vou mentir, tem vários componentes dentro da pipeline. Você trabalha na história, que é uma coisa mais intelectual, você tem que trabalhar desenvolvendo personagens e environments e tudo isso, e daí tem a parte técnica também, né, que é a parte de manipulação do software. E não é fácil, tem pessoas que têm mais facilidade, outras que não, mas dentro dessa estrutura, no segundo ano, quando você começa a produção, não tem muito jeito, porque você está trabalhando com a Nickelodeon e a semana que vem tem um deadline. Então, isso causa uma coisa muito legal, que é os alunos, eles se sentem motivados a solucionar. Lembra lá no começo que eu falei que eu quero que eles aprendam mesmo? É como solucionar problemas. E daí a coisa acaba acontecendo. E no final desse processo, você sai já com uma ideia de como é todo o ciclo de produção. Boa. Bom, o Cadu perguntou aqui para a gente, qual foi o maior desafio de criar a escola? Primeiro foi arrumar o dinheiro.
eu propus o projeto para o Departamento de Educação da Flórida e eles foi aprovado por $9 milhões. Construímos a escola, mas esse foi um processo arduoso. Mas, para mim, o mais difícil, eu venho da indústria, lembra? Eu trabalhei a vida em indústria, foi me adaptar ao mundo acadêmico. Assim, que às vezes pode ser bem difícil você trabalhar com eles, que eles não estão pensando de uma forma prática, né? Eles pensam ainda, o mundo acadêmico pensa de uma forma muito clássica, né? Você formar a pessoa, tem a parte das artes liberais, e eu queria fazer um programa que é totalmente prático, que não tenha nada disso. Não estou desfazendo de maneira alguma. Assim, se você quer ser um psicólogo, se você quer ser um cientista, arquiteto, tem que ir, engenheiro, tem que estudar os 10 anos mesmo. Mas essa profissão, se você tiver disciplina, hoje tem tudo no YouTube, você não precisa nem ir na faculdade, você aprende tudo online. Então, esse foi um desafio grande, porque eu encontrei várias barreiras, assim, não, você não pode fazer assim, mas tem que ser assim. E acabou que eu ganhei, então foi bom. É uma dificuldade, uma barreira mais de mentalidade, né? De lidar com essa transição e ver as diferenças entre as indústrias mesmo, né? Porque a academia, né? Vê tudo igual. Assim, sim. Você tem que fazer aquele ano inteiro que tem psicologia. E tudo bem, eu acho válido. Mas eu queria criar um programa que prepara os alunos para arrumar um emprego. Assim, pum. Direto e reto. A Jamile perguntou aqui pra gente: existem cursos de Masters na Magic? Não, no Magic não temos, mas nós somos afiliados com uma faculdade aqui na Flórida, a FAU, que proporciona. E é um amigo meu que administra o programa e é excelente. Eles têm um programa de mestrado em animação e videogames. Davi te deu um oi. E falou assim, ele perguntou também se os alunos decidem uma direção, né, de preferência no time de produção. Por exemplo, os alunos com veia mais artística versus alunos mais de programação ou project management, aprendendo diferentes disciplinas. Eles começam em uma disciplina, né? Então, assim, eu quero ser um programador. Então, durante o primeiro ano, eles estão aprendendo linguagem. Ok, e daí no segundo ano é quando os grupos começam a se formar. Então, os animadores que querem trabalhar com videogame, daí eles vão trabalhar com os programadores, se juntam, porque eu preciso de 2 para fazer um videogame. O programador não faz o videogame sozinho e o game art também não faz, então eu preciso dos 2. E os times, daí depende realmente da habilidade do aluno. Então, por exemplo, numa produção em 2D, nós colocamos naquele grupo os alunos que gostam de desenhar, que tem mais uma tendência para 2D, e para o 3D, alunos que têm mais... É como se fosse, você está fazendo um projeto no estúdio, quem que você vai contratar? Você vai contratar as pessoas que são certos para aquele projeto. É a mesma mentalidade. Peguei. Eu tenho uma curiosidade da minha parte, que é, coincidentemente, o João também fez essa pergunta aqui para gente, que seria o que a gente que está aqui no Brasil, de repente, poderia aprender com a expertise de vocês que estão aí nos Estados Unidos, enfim, você que está em Miami, existe algum processo burocrático que facilitou, né, essa transição e esse olhar da animação aí nos Estados Unidos? Enfim, o que você poderia dar, alguma dica ou alguma expertise assim da tua parte? Todo brasileiro, Davi, super talentoso. Nas duas indústrias, todo brasileiro que eu conheço é muito talentoso, mas muito talentoso. Videogames, eu acho que o Brasil está faltando a parte de juntar todo mundo, project management e fazer dinheiro. Assim, ter o molho para projetos comerciais. Você pode ter o projeto artístico, mas você tem que ter, para ter uma indústria forte, que gera emprego, que gera
dinheiro para a comunidade, você precisa ter um lado comercial. E eu vejo muito brasileiro vindo para cá trabalhar. Eu falo, mas por que você está vindo para cá? Por que isso não acontece no Brasil? Por que isso não está rolando lá? A animação é mais difícil. A animação você precisa ter um estúdio grande, sabe, para mostrar, né, o seu produto. Agora, videogames não. Videogames você não precisa. Videogames você pode fazer com 3 caras conseguem lançar um videogame mobile. Então, eu acho que falta só esse componente no Brasil, que é alguém organizar isso. Começar a produzir projetos que gerem empregos, que gerem lucro, para poder ser sustentável, né? Porque é caro, a animação não é barato. Então, eu estou fora do Brasil há muitos anos, mas em todo brasileiro que eu conheço que está aqui, vem porque não consegue se sustentar no Brasil, ou acaba indo para a publicidade, né? Daí você faz dinheiro com animação. É verdade. Mas aí você não quer fazer publicidade, você quer fazer animação. Então tem... Maurício, sensacional tudo que você trouxe para a gente. Mas antes eu queria até aqui agradecer a Fádia pelo trabalho que ela fez. A gente vai ter uma troca aí. Então, aquela do amor, faz do amor, que o amor que é o... Fádia, como é que é do amor? Esse que é maneiro. Que legal. Olha o Lucivan. Obrigado, Lucivan. Obrigado, Fádia. Mas, olha, Maurício, você deu várias informações assim, mas uma que eu adorei, quando você falou que a história é tudo, né? A história. Você pode ter uma excelente produção, mas a história... E o Brasil, você falou dos talentos, que a gente pode pegar aí, o Ricardo está chegando aqui, o Ricardo Luiz Silva, que é o gerente de educação e tecnologia da FIENG. Olha o Ricardo entrando aí, bem-vindo, Ricardo. E aí, uma das coisas, né, Ricardo, que o Maurício falou, cara, é essa conexão dele com a indústria. E o bacana, gente, é que sim, a gente vai dar essa volta, vamos aproveitar, porque a indústria está com a gente. Olha aí a indústria aí, Ricardo chegando, está com um programa de audiovisual, fala com o sindicato. Aliás, ontem, Maurício, esteve aqui conosco, até o Luiz Fernando, que é o diretor de animação do Sindicato do Audiovisual de Minas. Então, essa conexão que você estava clamando aí, a gente está vendo que está acontecendo. Então, nós da ETC estamos com o Senai DN e o regional aí, que é a história do audiovisual, que vai estar liderando aí conosco. Então, obrigado. Eu tenho uma pergunta, então, para o Ricardo. Oba. O que está faltando para você? Porque a animação é cara, você ter um estúdio é caro, a produção é cara. Por que não é sustentável? O que está faltando no Brasil para que isso seja uma indústria forte? Porque, gente, talento tem. E sobra aí no Brasil. Bom, boa tarde para todos. Boa tarde, Maurício. Prazer te conhecer, viu, cara? Eu vou colar em você, cara, porque a tua experiência é muito exitosa. É algo que a gente quer fazer aqui no Brasil. Eu vou começar respondendo a sua pergunta com muita humildade, né? Você está conversando com um engenheiro mecânico, percebe? Responsável pela área de educação e tecnologia do Senai aqui de Minas, mas que a gente tem uma missão, assim, de atender todos os setores industriais. Então, assim, são vários os fatores. Eu vou te falar os fatores que impactam muito em nós. Por exemplo, reconhecer o audiovisual como uma indústria. E eu estou falando internamente. Nós, da federação, e aí eu vou começar contando a história, né? Tudo começa numa boa história, essa é uma boa história. Nós começamos a alavancar o audiovisual depois que, óbvio, via Sindave, via o Sindicato das Indústrias do Audiovisual, e depois, principalmente, que a Federação das Indústrias aqui instituiu uma Câmara do Audiovisual, que são empresários do ramo. Depois que nós trouxemos, Maurício, esses empresários para dentro da Federação das Indústrias, nós naturalmente começamos a entender melhor o setor, tá? E entendemos o seguinte, é um setor de bilhões. Então, assim, não falta dinheiro. Dinheiro não falta, porque é um setor de bilhões e bilhões. Aqui no Brasil, não estou falando no mundo. O mundo é maior ainda. E aí a gente vai começando a trabalhar no que nos cabe, né? O que a gente percebeu é que não tem mão de obra.
qualificada para atender esse setor. Isso é um dos fatores também de repente, não dar essa liga aqui no Brasil. Tá? Tem dinheiro, tem projeto e não tem gente. E acaba buscando fora. E os poucos, aí vira um círculo vicioso, porque os poucos que tem acabam indo para fora, porque os grandes projetos são feitos fora. Então a gente tem que quebrar, parafraseando Game of Thrones, a gente tem que quebrar a roda, né? Vamos quebrar essa roda e fazer com que parte esse audiovisual fique aqui no Brasil. E aí, no que nos cabe, perpassa também no mesmo desafio que você teve aí. Por isso que eu já elegi aqui meu segundo guru. Meu primeiro guru é o Helder, que está me ensinando tudo de audiovisual, e agora meu segundo guru é o Maurício, porque o desafio que nós temos aqui é o mesmo desafio que você teve aí na Califórnia, de montar uma escola de audiovisual para formar essa mão de obra, para quebrar essa roda e fazer esses projetos de audiovisual rodarem aqui. Mas o principal aí é as pessoas conhecerem, isso é uma indústria, e uma indústria com potencial de geração de riqueza muito grande. Né? Isso eu, como engenheiro mecânico, eu já percebi isso no estalar de dedos. Então, eu acho que a gente trilhando esse caminho de formação sólida, de mão de obra, a coisa vai começando a acontecer. Né? Não vai ser do dia para a noite, mas a gente tem que começar. Né? Não, sem dúvida, você está 100%. Se não tiver a mão de obra, daí você não escala, não dá para scale, nunca, não cresce nunca. Essas fundações têm que estar no lugar para a coisa rolar. Aí, ó, ele respondeu a minha pergunta, tá vendo? Agora eu sei. Tá. Na verdade, a sua pergunta já facilitou a minha vida aqui, né? Eu vou compartilhar aí, vai ser uma fala muito rápida, né? Mas, assim, Maurício, eu estou vendo uma sinergia muito grande com o MEDIC aí. O que a gente está tentando fazer, começando a fazer aqui no estado de Minas Gerais, tem uma liga muito legal aí. E aí eu acredito aí piamente que acho que o Helder já entrou, né? Depois que passar essa questão de pandemia, né? Eu gostaria muito de fazer uma visita para vocês aí, eu e o Helder aí, mais uma comitiva, para a gente entender. A gente tem que replicar, né? O que está dando certo, né? E não precisa inventar a roda, né? Então a gente tem convidando aí a ir. Pode vir, pode vir. Tá joia, então. Pode ver, nós temos sempre colaboração, é super importante. Você não faz nada sozinho na vida. Eu colaboro com todo mundo, porque, enfim, eu moro na minha comunidade pequenininha aqui, mas a comunidade é o mundo inteiro, né? Então a gente tem que trabalhar para melhorar o mundo. E essa molecada hoje, assim, eles aprendem. Eu demorei anos para aprender Maia. Eles aprendem hoje em 3 meses. Eu fico com ódio. Eu falo assim, o que vocês têm que aprender? Mas eles são muito talentosos. Bacana. E paga bem, é uma indústria que paga bem. Então você pode ensinar rápido e mudar a vida de uma pessoa, que é o que a gente... esse é o objetivo final, né? Assim, e melhorar a comunidade que a gente vive. Essa é a missão. Tá ok. Obrigado. Obrigado. Imagina. Larissa, assim, por favor, assim, eu peço uma ajuda sua, né? Claro. Dá uma olhadinha. Eu vou compartilhar a minha tela aqui, me avisa só quando vocês virem. Pode deixar. Foi, carregou. Bacana. Então, assim, só para a gente continuar um pouco essa história, a pergunta do Maurício já provocou, já nós falamos dessa história. Então, depois que nós entendemos aí o audiovisual como um setor, e aí, de novo, agradeço muito o Sindave, e principalmente a Câmara de Audiovisual aqui da Federação das Indústrias, a gente viu, olha, nós temos um papel importante na formação de mão de obra. E aí, o que acontece? Nós, já há algum tempo, trabalhamos com a economia criativa, né? Só que era muito espaçada e não muito estratégica. Então, a gente atendia o setor de joalheria, o setor de moda, de certa feita o setor de games, mas nada muito sem planejamento. Então, falou, olha, nós temos que atender a economia criativa, temos que criar uma estratégia para isso, é uma coisa importante, gera riqueza, gera divisas. E aí veio a Câmara, e aí veio a ideia, um sonho, olha, vamos abrir uma escola Senai do audiovisual, tá?
é um setor da indústria. Hoje nós atendemos 26 setores da indústria, que vai do pão à graxa, que a gente fala, né? E agora a gente atende o 27º setor aqui industrial, que é o audiovisual. Então, é um motivo de orgulho muito grande para nós, né? Então, o objetivo inicial foi muito humilde, com o pé no chão, começando pequeno, aprendendo com as pessoas que deram, com as iniciativas que deram certo. O Médica é uma. Trazendo parceiros também, como a Tumbum, que vai nos ajudar bastante. E aí o objetivo é a gente criar alguns cursos profissionalizantes na área de audiovisual, que transcende essa questão somente do game, da animação, mas também para a parte de teatro e cinema, né? A gente tem um escopo um pouco maior do que somente a animação, que é muito bom, isso só aumenta o desafio. E aí o contexto do audiovisual, não vou nem me atrever a falar a respeito, o Maurício já falou bastante, o Helder vai vir aí, uma sumidade, nosso guru, com relação ao audiovisual, que é uma coisa que também nós fazemos, assim, a gente gosta muito de parceria, como o Maurício falou, e quando a gente enveredou nesse aspecto de trabalhar com o audiovisual, a gente falou assim, olha, gente, vamos calçar a sandália da humildade, vamos chamar quem entende desse negócio. E aí começamos a conversar com pessoas, trouxemos o Helder como consultor aí para nos ensinar, nos orientar, nos dar um norte com relação a esse contexto do audiovisual. Isso também é muito importante, você se cercar de pessoas que entendem do negócio, que entendem do setor, isso também é um fator de sucesso, né? E aí veio também uma ideia de a gente juntar duas pontas do sistema FIENG, do sistema indústria, que é o Senai, que atende cursos e tecnologia para a indústria, com o SESI, que é o Serviço Social da Indústria, que trabalha essa questão cultural, já tem a questão cultural na veia. Então, a gente tem um primo aqui que já trabalha a cultura. E aí nós chamamos, olha, vamos fazer uma parceria e vamos nessa empreitada juntos. Então, essa escola Senai do audiovisual, para já ser Senai, o SESI tem um papel muito importante. Então, tanto o SESI quanto o Senai, a gente tem uma marca já na capacitação, a indústria nos reconhece, os outros 26 setores, isso já é um alento, isso facilita também o trabalho com esse 27º setor aqui no estado, que é o do audiovisual. O SESI tem um centro de referência de cultura, tá? É muito importante isso, tá? E é um ente aí muito relevante no apoio ao desenvolvimento do setor cultural. Então, a escola, nós optamos na parceria, como o Maurício falou, a gente tem que ter parceiros, e o SESI está sendo nosso parceiro nessa empreitada da escola do audiovisual. Ela fica dentro do Centro Cultural SESI Minas, lá em Belo Horizonte. Eu não estou em Belo Horizonte agora, né? Estamos lá em Belo Horizonte. Então, a nossa escola do audiovisual está nascendo lá, e é legal isso, porque ao incorporarmos a escola no Centro Cultural SESI Minas, nos possibilitou a gente começar rápido, né? Eu não precisei construir uma escola, tijolo, elétrica, inauguração, tá? Então, a gente tem uma pretensão muito interessante dela começar no Teatro SESI Minas, mas não ficar no Teatro SESI Minas. Com o crescimento da escola, da demanda, a gente tem uma pretensão, e eu tenho certeza que o Médica vai ser uma grande inspiração para ter uma escola do audiovisual aí, ok? Então, eu já falei um pouco do teatro. Então, o teatro, ele tem um teatro principal com cerca de 650 lugares e mais um teatro de bolso aí para mais ou menos 100 pessoas, né? E os cursos que nós começamos aquele DNA Senai, uma capacitação técnica. Nós começamos no formato online, então foi um desafio. A gente, vamos fazer a escola do audiovisual, está todo mundo empolgado, veio a pandemia. E aí a gente resolveu não adiar. Tá? A gente resolveu o seguinte, olha, vamos começar com os cursos, nós temos que começar, não vamos perder tempo, vamos no online mesmo. Todo o planejamento era para o presencial, nós tivemos que nos adaptar, e hoje a gente já está muito claro que a gente provavelmente, com alguns cursos, permaneceremos no online, né? A pandemia, infelizmente, vamos dizer assim, nos ensinou, acelerou esse processo online, né? E a gente vai trabalhar muito no híbrido, né? São cursos de aperfeiçoamento profissional no início, ou seja, a gente vai aperfeiçoar aquelas pessoas que, de certa feita, seja por formação, seja por conhecimento próprio, já trabalham um pouco no meio, já conhecem
o meio, né? E, assim, muito legal, assim, eu estava ouvindo o Maurício falar e nós não estávamos nos enxergando, né? Esses cursos, eles são voltados para a inclusão socioprodutiva, ou seja, para a geração de emprego, ou seja, para a geração de renda. Então, a gente tem essa preocupação também de não formar por formar o mercado, o que a indústria do audiovisual está realmente precisando, né? E para proporcionar aí essa inclusão socioprodutiva. A gente começou muito simples, a gente começou com alguns cursos, né? É um curso de iluminação cenográfica para espetáculos audiovisual, de 80 horas, depois animação de publicidade e cinema, desenho artístico, o SESI já tinha, e esse desenho artístico, o Helder vai poder aí falar um pouco mais, né? Mas a gente manteve esse desenho artístico do SESI, porque é aquele desenho muito manual, e a gente tem certeza absoluta de quando esse aluno oriundo desse desenho artístico for para o desenvolvimento das animações, ele vai ter muito mais facilidade, porque a veia artística dele já foi provocada. Então, a gente quer também criar essa escala, né, esse escalonamento de vários cursos. Então, a gente tem certeza, né, que o desenho artístico do SESI, que já é muito reconhecido, vai nos dar uma base muito boa para a gente fazer esses trabalhos de animação, né? E mais outros dois cursos, que é o áudio para música e cinema e instalações elétricas para produções audiovisuais e entretenimento. A gente começou com esses 5 cursos, né? 4 especificamente muito no audiovisual, e é isso que a gente está tocando agora. A gente está tocando esses cursos de forma online, e o áudio para música ele está um pouco híbrido também, né? E uma coisa legal, nossa infraestrutura. A gente tem, talvez, o que pouca gente tem no Brasil, né? A gente tem um teatro inteiro, a gente tem um centro de cultura inteiro para ser como laboratório para nós, né? E na parte de teatro e cinema. E a gente está montando aí uma infraestrutura muito bacana, já começamos a aquisição das workstations para trabalhar essa questão de animação, né? Que enquanto, infelizmente, a área de teatro e cinema foi muito prejudicada com relação à pandemia, né? Porque as locações pararam, as produções pararam um pouco, a parte de animação está de vento em popa, né? Então, interessante isso. Então, a gente tem uma infraestrutura muito bacana, muito bacana, para trabalhar o audiovisual. E a gente tem uma outra coisa muito legal. A gente tem também um museu de artes de ofício. Quem é de Belo Horizonte, conhece um pouco Belo Horizonte, conhece esse museu. A gente tem salas de treinamento nesse museu, é um museu lindo, maravilhoso. E a gente está incorporando também o MAU, né, que a gente chama carinhosamente o Museu de Arte de Ofício. Nós estamos incorporando o MAU dentro do projeto da Escola do Audiovisual. É como se fosse uma sala descentralizada da Escola do Audiovisual. Então, acho que poucos, talvez, eu vou me arriscar a dizer, poucas escolas de audiovisual no mundo têm um centro de cultura, um teatro e um museu de arte de ofício como laboratório, como matéria-prima para estar trabalhando toda a nossa linha de cursos que nós estamos pretendendo. Então, assim, eu só quis trazer, isso aqui, na verdade, é uma chama que a gente acendeu aí esse ano de 2020, alguns meses atrás, colocamos esses cursos para funcionar, e o recado que eu quero deixar é que, para nós hoje aqui no estado de Minas, o audiovisual, a indústria do audiovisual é o nosso 27º setor. Nós entendemos ele como indústria, nós incorporamos o audiovisual como uma indústria assim, de grande de proeminência econômica mesmo. É um mercado de bilhão. Enquanto vários setores da indústria estão passando por dificuldades, seja por conjuntura pandêmica, ou seja por conjuntura econômica, o audiovisual, principalmente a parte de animação, ela tem se mostrado aí bem promissora nos tempos de hoje, né? Então, era isso. Deixa eu ver se eu não fiz uma CO aqui. Ok. Voltei, né? Tá certinho. Surgiram algumas perguntas aqui.
para poder te fazer, antes do Helder entrar aqui para participar com a gente, foi do Fernando. Ele falou que é muito boa essa ideia, né, que ele mesmo tem mais de 30 anos, que ele gostaria muito de virar animador, né, e participar aí da indústria 2D. Perguntou para você se ele tem alguma chance e deu um oi, boa tarde aí para o pessoal. Tá, eu dei uma saída aqui, mas eu estou lendo a pergunta. Olha só, a geração 9, eu tenho uma criança pequena em casa, eles já são digitais, parece que eles já nascem digitais, né? O Maurício deu um relato aí, o que ele fazia em alguns dias, alguns alunos faziam algumas horas. Olha só, eu sou engenheiro mecânico, falei isso, tá? Mas eu sempre trabalhei com modelamento 3D, então, assim, animação, a gente faz animações de projetos mecânicos, etc. e tal. Eu vou embarcar nessa. Eu sou um dos alunos aí, quando começar o curso de Tumbum, eu estou dentro. Tá? Mesmo porque eu gosto de experimentar os cursos que a gente oferece. Então, cara, assim, o fato de você ter 30 anos, não vejo isso como idade, não vejo como bloqueio, não. Tá? Eu acho que é mais tua vontade aí de aprender, né, que é o fator. Tá? E eu vou te falar também, a indústria também é zero de preconceito, tá? Se tu tem 20, tu tem 30, tu tem 40, não importa, tu tem que ser competente e qualificado. Então, cara, vamos dentro. Eu tenho 45 e tô nessa, viu? Ele também perguntou se essa proposta de vocês do Senai de Minas é trazer cursos somente online. Não, o curso online foi uma necessidade. Nós planejamos os cursos, o Helder entrou aí, abraço, Helder. Nós planejamos esses cursos presenciais, mas a gente estava num dilema. E aí, a gente aguarda a pandemia acabar, quando é que ela vai acabar? A gente falou, vamos no online. E aí a gente viu o seguinte, olha, funciona online, viu? Funciona bem online. O Helder, inclusive, é um grande defensor que esses cursos continuem online. E aí, quando a gente é online, é Brasil, não é mais Minas Gerais. Mas nós temos toda essa infraestrutura que a gente também quer usar. Então, a gente vai ter esses cursos tanto online quanto presenciais. Óbvio que aquilo que for possível, né? Claro. E, por último, mas acho que foi uma pergunta muito interessante, e aí pode ficar tanto para o Ricardo como para o Helder, sintam-se à vontade para responder, foi a da Simone. Ela falou, isso tudo que a gente está apresentando, né, que vocês estão comentando, do cenário SESI, vale só para o estado de Minas Gerais? Quando eu falo da escola SESI, escola Senai do audiovisual, eu mostrei, nós estamos falando de Senai de Minas Gerais, tá? Quando a gente fala de curso online, aí já não tem mais barreira. Nem todos os Senais, talvez é isso que ela esteja perguntando, a inferência é minha, tá? Nem todos os Senais do Brasil ainda estão trabalhando com audiovisual. O Rio de Janeiro teve uma iniciativa, agora a gente está tendo essa iniciativa, acho que muito sólida, muito bem planejada, e a gente espera que os outros Senais, até por osmose, vamos dizer assim, meio que embarquem nessa iniciativa que a gente teve. Tá? Então, hoje, fisicamente, nós estamos falando só de Minas Gerais, essa iniciativa. Mas a gente espera aí, porque a gente conversa muito com os Senais dos outros estados, que eles também, dada a característica do próprio estado, mas que embarquem também aí no atendimento do setor audiovisual. Tá? Muito bom mesmo. O Fernando agradeceu, falou que a tua resposta deu uma injeção de ânimo nele. Ah, que bom, que legal. A gente está muito animado também, né? Assim como o Maurício fez comigo, né? Eu falei, Helder, que você era o meu primeiro guru, né? A gente está aprendendo o audiovisual e o Helder é o nosso consultor aqui em Minas. Eu falei que isso é um fator de sucesso, chama quem entende. A gente não está acostumado a trabalhar com audiovisual, os atendimentos foram muito espaço, é muito pontual. Olha, vamos chamar alguém que entende. Aí o Helder aí prontamente atendeu o nosso convite, nos apoia bastante. E agora eu tenho um outro guru, que é o Maurício, cara. O Maurício, ele é bacana e, assim, o Magic eu acho que é uma inspiração para a gente aqui. E aí, assim que acabar a pandemia, Helder, a gente tem que ir lá, cara. Tem que ver o que esses caras estão fazendo, porque está dando certo. Eu passo a bola para ti agora. Boa noite, mais ou menos, né? Fim de tarde. Boa tarde para todo mundo que está assistindo esse momento agora de imersão, né,
no tema da animação, no tema da educação. Também gostei muito da exposição do Maurício, Ricardo. Achei que, primeiro, eu fico mais feliz do encantamento seu em relação a tudo, porque, primeiro, para ver que não é um pensamento solto, né? Não é um pensamento descolado da realidade. Isso está acontecendo, a experiência do Maurício é uma, que existem também diversas iniciativas como essa espalhadas no mundo inteiro, porque é um mercado que, de fato, está crescendo muito e está gerando muito interesse, não só do viés econômico, mas principalmente no campo formativo. Eu acho que a experiência da Tumbum, a experiência da MEDIC, e eu acho que agora a experiência do Senai em Minas, traz também uma outra roupagem sobre o entendimento pedagógico dessa formação. Porque a formação em audiovisual, ela pode ter uma característica técnica, e eu acho que o diferencial que o Senai traz é trazer para além dessa característica técnica a formação humana, que é uma característica do Senai, de formar também seres humanos que, além da criatividade, também consigam contribuir para um meio ambiente, para um ecossistema cada vez mais criativo e cada vez mais preparado para resolver os problemas que nós vamos enfrentar daqui para frente. A pandemia está aí posta para a gente não duvidar de que existirão problemas. Eu queria começar, a provocação do Maurício foi muito boa, de falar o que é que falta no mercado brasileiro para ele despontar, né? Se tem tantos criativos, se tem tantas pessoas mobilizadas nesse sentido, por que esse mercado ainda não alcançou o seu patamar de importância fundamental? Eu acho que, primeiro, a gente tem que entender o tempo do cinema brasileiro em relação a outras escolas, a outros mercados do cinema mundial. O cinema brasileiro viveu, ao longo da sua história, o que a gente chama de ciclos de desenvolvimento. Então, cada ciclo atrelado a um determinado interesse de políticas públicas, o interesse do próprio mercado local em investir. A minha geração já é uma geração que entende que não podemos mais sobreviver de ciclos. Nós precisamos criar uma condição de perenidade do mercado audiovisual brasileiro, e aí disso vem até minha formação inicial. Eu sou formado em Relações Públicas, que é de conseguir fazer diagnóstico sobre a situação de determinados mercados e apontar soluções para o desenvolvimento desses mercados. E eu entrei em Relações Públicas em função do cinema. Não existia escola de cinema na época, eu fui fazer Relações Públicas porque eu me identifiquei no perfil do profissional que poderia ajudar a solucionar problemas desse mercado. Obviamente, depois fui procurar algumas especializações, me formei, fiz uma especialização em direção cinematográfica, depois o mestrado em cinema na UNB, e desde então tem sido quase que uma obsessão da minha parte, que é entender cada vez mais o mercado audiovisual, não só no Brasil quanto no mundo, para exatamente tentar buscar formas de viabilizar e de sustentar esse mercado de outra maneira. Agora, eu tenho, e aí eu acho que vem a conexão quase por osmose com o Senai, é que eu tenho também uma trajetória de vida muito vinculada a projetos de inclusão social, com foco na juventude. E quando o Senai, que traz uma marca de inclusão socioprodutiva, de atendimento também à população de baixa renda, que eu acho que é fundamental, isso está no histórico do Senai, é uma das marcas e valores que o Senai leva adiante, por isso é tão reconhecido no Brasil, por essa marca que não é só de formar e incluir dentro do mercado, mas é de conseguir também combater a desigualdade social através da educação. Então, eu acho que isso é um dos fatores que também me conecta, e, obviamente, eu tive algumas oportunidades de visitar os espaços do Senai em Minas Gerais, e aí eu vou pedir licença para o Ricardo, que ele esqueceu de mencionar um espaço específico. Quando eu visitei, eu falei, gente, isso aqui é cinema, não é possível, que é o espaço do Horto. O Senai tem um espaço no Horto, em Belo Horizonte, que é uma infraestrutura totalmente montada, quase uma cidade cenográfica. Então, ali se desenvolve todo o trabalho de formação de engenheiros, de mecânicos. Ali você também tem um espaço voltado para o desenvolvimento da robótica.
você também tem formação na área de games, onde está o desenho, está a fotografia. Recentemente, o Senai teve uma experiência com uma produção cinematográfica, produzindo os figurinos dessa produção cinematográfica, porque eles também têm um centro de costura dentro do Senai Horto, e tudo isso me deixou muito encantado, porque eu falei, gente, com esse potencial todo, além de uma malha técnica de professores que já tem uma aptidão para lidar com esses temas, uma infraestrutura física, que também é um espaço super arborizado, então tem uma relação com a natureza muito legal, e além dessa conexão com o SESI Minas, que está também num lugar super privilegiado de Belo Horizonte, numa área da região Centro-Sul, que tem um livre acesso também de todas as pessoas do entorno da cidade. E aí eu acho que isso casou, né, Ricardo? Assim, a consolidação disso, o espaço do Museu de Artes e Ofícios, é uma aquisição mais recente, mas é maravilhosa. Na hora que você mostrou a foto, eu falei, gente, realmente eu não tinha pensado, mas o museu pode virar também cenas de filmes que esses meninos vão começar a gravar filmes de época, né? Porque o museu é datado ali da primeira estação central de Belo Horizonte de trem, onde esse trem ainda continua saindo de Belo Horizonte, indo até Vitória. Então, você tem todo um bojo, e o mais interessante disso tudo é que é o seguinte, das primeiras imagens que impactaram a história do cinema no mundo, foi a imagem de um trem que os irmãos Lumière exibiram dentro de um circo, numa daquelas feiras onde eles exibiam o cinematógrafo. Então, ter o Senai localizado dentro do MAN e buscando ter ali um centro de formação na área de audiovisual, indica que, simbolicamente, nós estamos no caminho certo, porque nós estamos no caminho do trem, e o trem é um dos elementos simbólicos do cinema mundial. Pegando um pouco esse gancho, então, o que acontece no Brasil? A gente vem de uma série de políticas de fomento e incentivo ao audiovisual no Brasil, que são datadas desde o governo Fernando Henrique Cardoso até os tempos atuais, que geraram alguns marcos legais muito importantes para fundamentar o audiovisual brasileiro. Dentre eles, a criação da Agência Nacional de Cinema, que é um órgão, uma autarquia ligada à Secretaria Especial de Cultura, hoje parte do Ministério do Turismo, onde se regula e se fomenta a atividade do audiovisual no país. E você tem algumas leis que permitiram também o avanço desse sistema audiovisual brasileiro, que é a lei do audiovisual, a lei da TV por assinatura, a lei da cota de tela e outras leis que agora estão tramitando dentro do Congresso Nacional, como a lei que regula o VOD, o vídeo por demanda. Todas essas leis, elas buscam, de alguma forma, também incentivar essa indústria, obviamente, a se alocar no Brasil, mas deixando também uma contribuição para o desenvolvimento do audiovisual brasileiro. E, com isso, o mercado cresceu muito. Cresceu a tal ponto que hoje já é irreversível o crescimento do mercado audiovisual. Antes da pandemia, porque, obviamente, a pandemia mudou muito o quadro das coisas, mas, assim, os principais estúdios de cinema brasileiros estavam com sua lotação 24 horas, por conta de demandas, não só dos canais de streaming, das TVs abertas, das TVs por assinatura, das agências de publicidade, das demandas por vídeos institucionais, e também por um fator que vem crescendo muito no mundo afora, que são os vídeos com função educacional, que é um mercado gigantesco e que muitas vezes o Brasil não olha com atenção, mas produzir vídeos com função educacional, eu não estou falando de EAD, eu não estou falando de aula online, eu estou falando de vídeos de conteúdo histórico, de conteúdo prático, de conteúdo técnico, onde a pessoa poderia acessar, ou seja, a nossa biblioteca do futuro, né, Ricardo? Ela vai se dar, obviamente, através de audiovisual. Então, esse é um mercado que está crescendo muito, e eu acho que quando o Senai, a FIENG e o SESI tomam a iniciativa de criar a Escola Senai do Audiovisual, eles estão tendo uma atitude pioneira no Brasil. Primeiro porque eu entendo, e aí o Maurício, não sei se ele ainda está aí com a gente, mas o mercado americano, o mercado francês, o mercado australiano, o mercado canadense, para além dos subsídios,
dos estímulos gerados pelo próprio poder público para o florescimento do mercado empresarial nesses países, você tem uma política muito voltada ao campo formativo. Hoje, todo o desenvolvimento de um mercado parte da capacitação. E essa capacitação ela pode ter meandros diversos. A cadeia produtiva do audiovisual é extremamente complexa. Ela vai desde a pesquisa e resgate de filmes históricos até a tecnologia de ponta da espaçonave que acabou de filmar uma lua, uma Via Láctea, com uma sonda da NASA em pleno espaço. Então, nós estamos falando de um ambiente extremamente frutífero em termos de empregabilidade, mas muito mais em termos de desenvolvimento de uma nova lógica de entendimento sobre a economia e a economia criativa. Então, eu acho que o audiovisual ele vem como sendo carro-chefe da economia criativa no mundo inteiro. E Minas, como eu mencionei ontem, Ricardo, é um estado que tem uma característica histórica na formação. As nossas escolas são reconhecidas no Brasil e no mundo. Nós temos grandes centros de formação aqui universitários, de formação técnica, de formação superior. Recentemente eu estava lendo, a Fundação Dom Cabral é considerada uma das principais escolas de formação executiva no mundo. E a PUC Minas levou durante anos sequenciais a melhor escola de formação na área de comunicação no Brasil. A UFMG é considerada um dos centros de pesquisa mais importantes do Brasil e agora está trabalhando, inclusive, na solução da vacina da Covid. Ou seja, nós temos um centro de formação que ele é historicamente reconhecido como uma das excelências de capacitação e formação de profissionais no Brasil. E, além disso, Minas é também um estado de muita história política, de muita história no campo cultural, de muita história no campo folclórico, no campo das identidades culturais brasileiras. Caetano Veloso falava que Minas Gerais era o Brasil profundo, né? Mas não é à toa, né? Minas Gerais deu ao mundo um Guimarães Rosa, deu ao mundo um Carlos Drummond de Andrade, deu ao mundo grandes representantes da cultura brasileira, e aí eu posso enumerar diversos, como o Ricardo falou, que a nossa escola não está somente focada no audiovisual estrito sensu, nós estamos focados no audiovisual lato sensu, que é o audiovisual, áudio e visual, né? Não dá para se pensar no audiovisual como uma indústria focada só no cinema. Ela é uma indústria focada no cinema, no desenvolvimento da música, no campo da dramaturgia, no campo dos espetáculos, dos eventos, e tudo isso a Escola Senai do Audiovisual quer abraçar e, obviamente, incluindo, inclusive, essas novas modalidades que são mais modernas, a realidade virtual, os games, a robótica, tudo isso está dentro do nosso radar. A gente ainda não avançou tanto, né, Ricardo? Porque ainda não deu tempo e a pandemia não permitiu muito. Mas a gente também, esse desafio pandêmico, nos sugeriu também alternativas de patamares que talvez a gente não conseguiria enxergar anteriormente, que é de não só instituir esse espaço em Minas Gerais como uma referência da formação no Brasil, principalmente da formação técnica, mas também ousar oferecer essa formação de maneira online para todo o país, inclusive para brasileiros ou estudantes que estejam no exterior, porque daí, na internet, a gente já não tem fronteiras, e a gente tem essa capacidade. Nós estamos, então, nesse momento, ofertando 4 cursos, 3 deles já foram ofertados nesse semestre, né, que é o curso de som para cinema e espetáculos, o curso de cenografia para cinema e espetáculos, para audiovisual e espetáculos, o de eletricista, e agora, no segundo semestre, entra o de animação, que aí a gente também se sente super honrado, e aqui, mais uma vez, quero agradecer a toda a turma da Tumbum, porque a gente está agora se aproximando a firmar essa aliança com a Tumbum para ser também um ponto referencial da Tumbum no campo da formação do cinema de animação 2D no Brasil, que é um mercado que cresce exponencialmente, não só para os grandes estúdios, mas também para as demandas das empresas que hoje querem instituir maneiras mais fluidas de diálogo com seus funcionários, mais fluidas de diálogo com o seu público consumidor, mais fluido no diálogo com a própria comunidade a qual ela às vezes interfere e está ali presente. E, obviamente, esse serviço a gente quer oferecer
Nós estamos dentro da indústria, queremos oferecer isso para a indústria e queremos oferecer isso para a sociedade de uma maneira ampla. Então, eu me prolonguei aqui um pouco na minha fala, porque eu empolguei com a fala do Ricardo e do Maurício, mas é para dizer que a Escola Senai, ela nasce com essa visão 4.0, ela nasce com essa visão de formação técnica para abastecer esse mercado que cresce muito no Brasil e cresce principalmente no mundo, e principalmente eu queria enfatizar para deixar essa marca, que é uma marca histórica do Senai, que é a marca do combate à desigualdade, da inclusão socioprodutiva de novos profissionais no mercado de trabalho, formando esses profissionais como grandes técnicos capacitados, mas principalmente uma formação humana que traga dignificação para esses indivíduos, para essas pessoas, para a gente ter um ambiente de cidadania cada vez mais plena e mais justa, que é o que a gente está precisando no Brasil de hoje e no país que a gente gosta tanto. Então, só agradecer e estamos aqui abertos para perguntas e para o debate. Caramba, Helder, eu com certeza também o Ricardo, foi uma explanação muito rica, assim, e eu queria, se vocês até me permitem, fazer um link. O Helder falou que a cadeira dele é RP, né? A minha cadeira é RI, Relações Internacionais, e um ponto que eu vi muito chave, que o Ricardo apresentou, se eu não me engano, no segundo slide dele, falando do soft power, que é uma expressão da minha área, né? E a gente trouxe aqui a MEDIC, né? O Maurício, que nada mais é, para quem não está familiarizado com esse termo, né? Vou dar uma resumida bem simples, que é o poder de influência, né? Muito ligado com o viés cultural. A gente tem ali a meca, que muito se fala hollywoodiana, né? Essa influência de Hollywood em capilarizar, né? Em trazer conhecimento, enfim, conteúdo, e a gente absorver de um único ponto, né? O discurso sai de um único ponto. Então, muito do conteúdo que o Brasil, principalmente, consome, né? Ontem você falou bem, Helder, que o brasileiro, ele é o 6º maior consumidor, né? Desse tipo de conteúdo. Então, ter Minas Gerais e ter o Brasil tão rico em história, com tanta cultura, por que não, né, ser também um agente desse soft power, ter o reconhecimento dos outros países e também internamente ter o reconhecimento dos outros estados, né, da nossa riqueza cultural. Então, é um paradigma, é uma mentalidade que tem mudado muito, é uma transição muito rica e que tem só a acrescentar aí para a nossa formação de identidade brasileira, formação da nossa nação, né? E acho que Minas, como você falou, tem uma profundidade muito grande, tem uma raiz histórica muito grande, e tem muito a contribuir, então esse protagonismo, ele vai casar muito bem, né? Eu acho que tem tudo, estou muito animada com a parceria com a Tumbum também, cruzando os dedos aí para a gente firmar isso o quanto antes. E é um pouquinho disso, a minha cadeira fala um pouquinho, né, você falou do diagnóstico do mercado, né, a minha cadeira fala um pouquinho do diagnóstico dessa visibilidade, da diferença entre os países, né, e como que a gente pode colaborativamente trazer o melhor dos interesses, casar esses interesses e conversar, né. Então, de alguma forma, como a gente vai ver, todo o processo da indústria criativa, ela é muito, como você falou, muito frutífera e e ela acaba se desmembrando, então você consegue trazer muito trabalho por pontos que muitas vezes nem se imaginava, né? O próprio Davi falou ontem, que foi um dos nossos speakers, ele não era da animação, era da publicidade, acabou indo para animação, enfim, transitou, se adaptou a diferentes mercados, e acho que é isso que traz o diferencial, né, da economia criativa em si, mas também de toda essa movimentação, né, que a indústria 4.0 tem trazido para a gente. Então, era essa minha contribuição aí para a fala de vocês. Paulo, se você quiser falar um pouquinho, pessoal, vendo se o pessoal está trazendo. Eu quero provocar, obrigado, Larissa, você que foi artífice dessa semana, e aliás, já falando na semana de 7 de junho,
vamos ter 3D, mas ficando aqui no nosso tema no 2D, Mateucci, o Helder falou e o Ricardo falaram que Minas vai ser, mas o Brasil clama pela essa orquestração. Vocês aí do DN estão querendo também fazer essa ligação com os regionais e aprender, porque a gente tem estúdios, né, Larissa, que, por exemplo, o Santos está no mapa mundial. Como é que a gente pode botar os estúdios de Santos mais ainda cheio de gente? Então, Minas tem uma responsabilidade, sabe, Ricardo? Esse momento que vocês se estruturaram, vocês vieram à tona quando estão prontos. Mineiro é aquilo, né? Vocês realmente lançaram a escola do audiovisual no teatro mais bonito, lindo, um laboratório maravilhoso, enfim. Claro que Miami, Maurício, tem coisas fantásticas, mas aquele teatro e toda essa infra que o Helder comentou que o Senai tem, e né, a sorte, muitas vezes, esse ativo não é só em Minas, mas claro que Minas é muito dessa história do Brasil todo, mas vamos aproveitar essa infra, né, Mateucci? E esses talentos brasileiros, como a Larissa falou, é muita história, que o Maurício falou, são boas histórias, e o Brasil tem muitas possibilidades de contar boas histórias. Professor Helder, o IP, né, o IP tem muito valor, aí tem a propriedade intelectual, né? Isso tem um valor incrível. Então, é por aí que a gente vai ver que o Brasil vai ter boas possibilidades. Então, Mateucci, obrigado. Estamos encerrando aqui. Eu dou aqui as palavras suas para o Helder, para o Ricardo. Muito obrigado ao DN por isso. Muito obrigado à FIENG por estar liderando, né? Precisa dessa iniciativa, desse empreendedorismo. E aí, quero lembrar, Helder, quando você falou desse link, você falou do Senai Horto, que me lembrou muito foi a Sindav, foi as empresas que fazem parte do sistema, né? E vocês estão com o Sindav também, isso é chave no nosso entendimento. Então, parabéns por toda essa orquestração que vocês estão fazendo em Minas, um grande estímulo para todos nós. Então, obrigado aí. Valeu, Mateucci. Obrigado, Paulo. Respondendo a tua pergunta, Paulo, o Ricardo até conhece, né, o Senai Nacional tem um programa, o Senai Mais Digital, né, e sim, nós estamos já trabalhando em um projeto para oferecer pelo menos o treinamento, né, em software 2D, 3D, que são possíveis trabalhar de forma virtual, né, de forma online, né, então a gente nós estamos já começando a estruturar, né, essa programação, e aí, né, Ricardo, depois a gente pode até conversar sobre o Senai Minas, de repente pode estar nos apoiando também, né, com oferta. Eu sei que o curso aí em Minas, ele é bem mais complexo, né, com área cinematográfica, mas nós temos pílulas, né, parte de um todo, né, então a gente pode, mas isso é uma discussão posterior, né, Ricardo, mas essa é a ideia, tá, Paulo? E aos demais que estão aí assistindo, eu vi que a Simone perguntou, né, Simone, justamente, o Senai Departamento Nacional, ele pretende, sim, com essa questão do Senai Mais Digital, colocar algumas ferramentas que são possíveis hoje trabalhar de forma online, né, um exemplo é o Tumbum, né, a ferramenta Tumbum em 2D, que nós temos como estruturar um trabalho aí online, tá? Eu quero aqui por essa semana, que foi uma semana, né, bastante intensiva, né, agradecer ao Bradley, que foi a primeira palestra, ao Carlos Ruiz, que esteve conosco e está acompanhando todos os dias, né, agradecer também o Davi, que ontem fez uma excelente palestra também, ao Luiz Fernando, né, Tudo mineiro, né, Mateucci? Tudo mineiro. A Minas já fazendo isso pra gente, que bom. O Helder, né, que esteve ontem e hoje conosco. Nós temos também aí, né, hoje nós tivemos a participação do Maurício Ferazza, que trouxe um excelente case, né, de aplicação, que é muito parecido com o que o Senai hoje tem, né,
de estrutura, vamos dizer assim, em termos de aplicação do ensino para a indústria. Né? E hoje agradecer a presença do Ricardo, né? Muito obrigado, Ricardo, por ter aí topado, né, essa iniciativa, ao Helder, mais uma vez aqui presente conosco, e agradecer também a você, Paulo, né, que junto aí com a tua equipe, Larissa, Wilson, Camila, vou pecar aqui nos nomes, né, que promoveram, né, toda essa semana e que, como você disse, no dia 7, na semana de 7 de junho, teremos mais aqui, e aí mais para 3D. E um especial agradecimento, né, a Fádia, ao Lucivan, ao Caio, que estiveram e estão aqui conosco, fazendo a interpretação, porque, olha, não é fácil, né? É bem complicado fazer a interpretação de Libras, né, muito cansativo, e parabéns, e eu já disse que eu ainda vou aprender a linguagem de sinais. Acho que é uma discussão aí que acredito que nós deveríamos ter aí, né, no nosso ensino comum, regular essa linguagem. Mas, enfim, eu quero agradecer a todos, em nome do Senai Departamento Nacional, por essa semana, uma semana bem produtiva, e esperamos que todos estejam, né, que estão nos acompanhando, na semana do dia 7, e acompanhem, que será excepcional como foi essa também. Eu espero que tenham gostado, né? Deem o seu like, seu joinha aí, e nos vemos então até dia 7. Obrigado a todos. Até. Obrigada, gente. Um abração. Abraço, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, Larissa, Lucivan, Paulo, Carlos, que está nos assistindo, Matheus, e a gente vai mantendo contato. E, Ricardo, estamos na lida aí, vamos em frente. Animados, como sempre, né? Mais um detalhe, eu esqueci aqui, ó. Nós temos vai ser fornecido, eu lembrei agora também, vai ser fornecido um certificado. Quem não preencheu, preenche, estou colocando aí no chat para vocês um link. Quem não registrou, registre agora. Vocês irão receber um certificado. E lembrando, né, que o Bradley comentou na segunda-feira que vai ser sorteado a licença, né, do Tumbum para as pessoas que estão inscritas aí. Aproveitem. A gente não participa não, Matheus? Pô. Pois é. Seria uma boa, né? Se você, um abração, viu, Matheus? Ricardo, um abraço do Felipe aí, viu? Preencha lá e participe sim. Quem participou, viu, aprendeu, tá dentro do sorteio. Então vamos nessa. E o sorteio vai ser feito quando, Larissa e Paulo? Vamos fazer na segunda-feira com você, claro. Nenhum colaborador da ETC vai poder participar, claro. Nem do DN, né? Mas dos regionais, sim, com o maior prazer. Então. É brincadeira, viu, Paulo? Fica tranquilo. Obrigado por todos e parabéns aí. Um abraço. Até dia 7. Até dia 7. Obrigado. Tchau, tchau.